Concedo a palavra ao senhor Hoff Hartmann, presidente da Cruz Azul do Brasil, cuja participação será online. A todos, meus cumprimentos ao presidente dos trabalhos, vereador Douglas Gonçalves, ao presidente da Câmara, Daniel Araújo de Souza, a doutora Elizabeth, que é a diretora do CTA, ao André, que intermediou esse contato conosco, aos acolhidos, àqueles que assistem presencialmente ou à distância essa audiência pública, aos representantes do poder público. Em nome desses, eu cumprimento todos os demais vereadores, autoridades e pessoas presentes. Quero dizer que meu nome é Rolf Hartmann, ele é um nome um pouco difícil. Eu sou descendente de alemão, tenho sotaque de alemão, tenho cara de alemão, nome de alemão, mas eu sou brasileiro de nascimento e coração, e para gravarem meu nome é Flor de Trás para Frente, aí vocês nunca vão esquecer. Bem, foi falado um pouco sobre a questão da presença de pessoas na audiência pública. Eu quero dar os parabéns aos vereadores da Câmara de Vereadores de Curvelo, porque eu não lembro de uma única audiência pública de que eu tenha participado com tantos vereadores presentes. Isso significa que a Câmara de Vereadores de Curvelo está interessada no tema. Eu quero dar os parabéns a vocês pela iniciativa, pela presença e pelas ações. Eu estou representando aqui, a pedido do presidente da CONFENACT, Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, o nosso presidente Edson Costa, que pediu para eu representar a CONFENACT na parte técnica. O Célio é tesoureiro, também é membro da CONFENACT. Bem, eu sou presidente da Cruz Azul. A Cruz Azul, rapidamente, ela nasceu no mundo em 1877. Já faz muito tempo. Está presente em 37 países. No Brasil, o movimento começou em 1982 e a entidade que eu presido foi fundada em 1995. Eu vou fazer uma apresentação agora técnica e gostaria, se possível, vocês pudessem estar transmitindo a apresentação. Eu só não consigo ver se já está disponível aí. Bem, eu vou começar falando sobre, na verdade, como eu disse, nós somos a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Então, o tema, para mim, é comunidade terapêutica. E eu vou começar falando sobre a eficácia, que dá resultados. Isso é provado pela ciência, né? A meta-análise de Cochrane, né, meta-análise quer dizer que foram analisados diversos estudos e se chegou à conclusão que há 86% maior chance de melhor desfecho que as residências terapêuticas em relação à abstinência 12 meses após o tratamento. 32% mais chance em relação a estar empregado pós-tratamento. Nós temos ainda um outro estudo que diz que há melhores resultados para quem faz o tratamento, acolhimento em comunidade terapêutica em 4 áreas pós-tratamento: abstinência, crimes, saúde mental e inserção social. Quer dizer, todas essas áreas têm um melhor resultado. Também que há 2,5 vezes mais chance de maior qualidade de vida 12 meses após saída para quem teve autoterapêutica. Então, a vocês acolhidos, né, como é importante finalizar o programa terapêutico. É muito importante, é uma chance incrível que vocês estão tendo. Eu queria também mostrar uma outra pesquisa que foi feita pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, muito conhecido, né, que após o acolhimento, 25% estava estudando, 51% estava trabalhando, apenas 14% estava desempregado,
10% não sabia e 1% não tinha dados. Quer dizer, os dados mostram que há um grande efeito também de reinserção social após o tratamento. Da mesma forma, também 25% dos pacientes acolhidos tinham uma percepção de melhora total, 50% de bastante melhora e 79% relatavam sentir-se melhor com a permanência na CT. Bem, as comunidades terapêuticas no mundo, elas têm um modelo que nasceu uma resposta ao tratamento convencional de psiquiatria que o Maxwell Jones, então, estabeleceu um novo modelo onde que os pacientes, os próprios acolhidos, eles tinham uma relação horizontal entre eles e os profissionais, uma participação ativa, atividades laborativas, educativas e convivência e interlocução entre os pares, né, como forma de propiciar apoio mútuo no enfrentamento do sofrimento individual. Nós também devemos considerar que, apesar de o modelo de não ser modelo comunidade terapêutica, cabe mencionar dois movimentos muito importantes no nível internacional, anteriores a Maxwell Jones, que foi em 1877, a fundação da Cruz Azul no mundo, e em 1935, a fundação dos Alcoólicos Anônimos, onde muitas comunidades terapêuticas seguem esses 12 passos. Nós temos também o conceito que é fixado na Resolução 1/2015 do CONAD, que regula as comunidades terapêuticas, e lá nós temos bem claro de que o acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa, caracterizados como comunidades terapêuticas, são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que apresentam as seguintes características: adesão e permanência voluntárias, assinado por escrito, quer dizer, entra voluntariamente e fica enquanto puder e quiser ficar. Não é comunidade terapêutica, não é tratamento involuntário. E é apenas uma etapa transitória, não é uma coisa para a vida toda, aquela internação sem saber quando vai sair. Precisa ser uma etapa transitória para a reinserção sociofamiliar e econômica do acolhido, um ambiente residencial de caráter transitório, novamente, essa palavra é muito importante, propiação à formação de vínculos do resgate do vínculo com a família, entre pessoas, a convivência entre os pares. Precisa ter, como a doutora Elizabeth do CTA, né, que muito falou, né, e que eu fico feliz que essa discussão permitiu essa apresentação também do CTA, que é uma entidade importante na região e para a vida de vocês, né? E tem um programa de acolhimento, tem oferta de atividades que está previsto nesse programa de acolhimento, e também tem a promoção do desenvolvimento social, pessoal, focado no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, com problemas do abuso ou dependência do álcool e outras drogas. A espiritualidade normalmente faz parte e pode fazer parte pelas normas do programa terapêutico. As comunidades terapêuticas no Brasil, elas existem desde 1968, portanto, há 55 anos, e, segundo o IPEA, um levantamento feito, tínhamos em 2017 mais de 2.000 comunidades terapêuticas e 83.600 vagas. Comunidade terapêutica é um elo da rede, né? A comissão, o CICAD, é uma comissão interamericana para controle de abuso de drogas, ela fala de que nós precisamos de diversos elos da rede. E eu fico feliz que também representantes do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, pelo que eu lembro, também estão presentes. Essa interação entre os diversos órgãos, ela é importante. Comunidade terapêutica é um dos elos da rede. Não vai resolver o problema de todos, não é para todos, mas para uma grande parcela da população, a comunidade terapêutica é o modelo adequado, desde que assim seja também
avaliado por quem indivíduo, que nós vamos ver ainda. As características das comunidades terapêuticas estão fixadas na Lei 13.840, que deu redação ao artigo 26A, e ela coloca várias características que nós já vimos na resolução, mas aqui de uma forma mais resumida. A lei diz: a característica de uma comunidade terapêutica é adesão e permanência voluntárias. Nós temos ambiente residencial propício à formação de vínculos, convivência entre os pares, oferta de projetos terapêuticos que visem a abstinência, a promoção do desenvolvimento pessoal e também uma etapa transitória para a reinserção social e econômica. A avaliação médica prévia. Então, é importante que, para entrar numa comunidade terapêutica, o médico ele não prescreve, ele autoriza a entrada e o acolhimento. Por quê? Porque, bem, eu esqueci do Plano Individual de Atendimento, PIA, mas eu vou voltar logo a isso, porque, na verdade, por que o médico precisa avaliar? Porque pessoas com comprometimento biológico ou psicológico grave, que necessitam de uma estrutura de saúde de tempo integral, 24 horas por dia, elas não podem ser acolhidas numa comunidade terapêutica. Então, a comunidade terapêutica, ela é diferente do ambiente ambulatorial, clínico, médico, hospitalar. E também o programa terapêutico, ele precisa ser individualizado. Aquele programa terapêutico precisa ser conversado com a pessoa que está acolhida e a equipe e familiares de como vai ser esse atendimento individualizado para o Rafael ou para outros, cada um de forma diferente, mas o mesmo programa terapêutico. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas só para dizer de que a causa da dependência química ela é multifatorial e por isso a gente precisa enxergar o ser humano como um ser holístico. Um ser humano não é só enfiar trabalho, remédio, a Bíblia ou só a psicologia. Nós somos um ser humano completo, nós precisamos ser tratados de forma completa. E isso é tão bom numa comunidade terapêutica que normalmente a gente tem essa intersetorialidade, a interdisciplinaridade e a transversalidade presentes. E a Política Nacional sobre Drogas, ela reconhece isso. Muito importante para que o processo terapêutico seja exitoso é a participação da família. E a Política Nacional sobre Drogas reconhece esse vínculo familiar. Eu quero trazer aqui rapidamente duas figuras. Você vê que a família é onde, quando a corda arrebenta, ela tenta segurar essa corda arrebentada, mas ela não aguenta. Então, a família precisa ser ajudada. E também na família é que se carrega o maior peso. Eu acredito que todos vocês concordem e sabem disso, e essas figuras representam isso muito bem. Nós temos um levantamento aqui com adolescentes que, quando a família participava, tinha 51,9% de desligamento terapêutico. E quando não participava, na verdade, nesses 52% ali, a família ou participava de terapia familiar ou de grupos de apoio. Então, eu quero enfatizar aquilo que a doutora Elizabeth falou, de que após o tratamento, vocês acolhidos e os acolhidos permaneçam frequentando grupos de apoio mútuo ajuda, ou CAPS, ou outros serviços onde vocês possam dar continuidade a esse cuidado com a doença, como já foi estabelecido. Aqui, quando a família participava, tinha 1,7 vezes mais chance de êxito quando ela participava em grupos de apoio ou terapia familiar. Um outro estudo que nós temos
em uma das nossas comunidades terapêuticas filiadas na Cruz Azul, com mais de 600 pessoas que passaram durante 6 anos. Quando a família participava de um grupo de apoio, 63% dos acolhidos finalizava o programa terapêutico. E quando não participava, apenas 10,6% finalizava o programa terapêutico. É importante frisar, aqui eu volto agora para a Lei 11.343, uma diferença entre o tratamento que é ambulatorial clínico hospitalar, que é regulado pelo artigo 23A, e o acolhimento em comunidade terapêutica, chamada acolhedora na Lei 3.840, regulado pelo 26A. Por que acolhedora? Acolhedora é o nome que se deu para distinguir os tratamentos ambulatoriais clínicos hospitalares daqueles que eram realizados nas comunidades terapêuticas. E, na verdade, o que nós precisamos num primeiro momento é acolher, é amar, mas nós também precisamos olhar a técnica, usar os meios que a ciência nos dá. Então, o tratamento ambulatorial clínico hospitalar, ele pode ser voluntário e involuntário, e eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque o tempo está correndo, né? E o ambulatorial, o tratamento nessa ordem seria mais ambulatorial, prioritariamente, e a internação em unidades de saúde e hospitais gerais. Ali, diferentemente de uma comunidade terapêutica, onde o médico autoriza para tratamento, ele precisa prescrever o tratamento em unidades de saúde ou ambulatorial. Aqui nós temos uma descrição do artigo 23A, que eu não vou ler, e o 26A, eu só quero dar a ênfase ao parágrafo que nós temos aqui: não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médica hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhados à rede de saúde ambulatorial, clínico, médico, hospitalar. Nós temos, então, o tratamento versus acolhimento. Essa diferenciação também quando houve um questionamento da Resolução 1/2015 do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, pessoas que não são muito amigos das comunidades terapêuticas e do modelo terapêutico entraram na justiça, só que o TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, decidiu por unanimidade a favor da Resolução 1/2015 das comunidades terapêuticas e distinguiu claramente essa diferença entre acolhimento e tratamento que eu acabei de explicar. Também, a Lei 13.840 prevê o plano individual de atendimento, que deve contemplar a participação dos familiares e responsáveis. E aqui eu quero dizer uma coisa que é muito importante, que além de estar na lei, nós devemos considerar que a participação da família, ela é terapêutica. É lógico que precisa ter autorização do acolhido, isso é um tema sensível, a família está cansada, a família está doente, está codependente muitas vezes, e é um processo, e a gente precisa dar tempo ao tempo, mas o fato é que isso é muito importante. E aqui também, eu quero, já agora entrando no tema adolescentes, é permitido o acolhimento de adolescentes, tanto que o parágrafo 3º prevê que até responsabilização civil, administrativa ou criminal quando os pais se negam a participar dessa construção do plano individual de atendimento. Eu vou passar rapidamente sobre os direitos dos adolescentes. Eu sei que não é o caso do CTA, mas como nós estamos tratando de assuntos mais gerais, rapidamente eu quero passar também sobre os direitos do adolescente, que fala claramente que eles têm, a Constituição fala claramente no artigo 227,
que é dever da família, da sociedade, do Estado. Portanto, nós somos um conjunto, não é responsabilidade de uma única pessoa ou de um único órgão ou de uma única instituição. A família também é uma instituição. Mas o primeiro direito é o direito à vida. O segundo direito, na ordem de prioridades, é o direito à saúde. E depois vem uma série de outros direitos que são assegurados para a criança e para o adolescente. Isso também pode ter a participação de entidades não governamentais. Então, é muito importante para quem é legislador, quem é do executivo, a própria Constituição assegura a participação de entidades não governamentais, inclusive não só para adolescentes, mas também para adultos, mas inclusive para adolescentes, né? E é interessante que no artigo 227 da Constituição Federal prevê claramente esse atendimento a crianças e adolescentes dependentes do álcool e outras drogas. O ECA também tem claramente o direito à proteção à vida e à saúde, que eu já enfatizei antes, eu não vou me delongar sobre isso, mas o adolescente e o ser humano, também o adulto, é um ser integral. Nós não podemos separar apenas espírito, o biológico, do químico, do social. Nós somos um ser complexo, um ser integral. Essa visão holística é preconizada pela Organização Mundial de Saúde e diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de enfermidade ou de doença. Vamos ver aqui adiante. E ainda para os adolescentes, é importante, novamente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também prevê no inciso 5 a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. O inciso 6 do artigo 101 prevê a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento aos alcoólatras e toxicômanos. Hoje em dia não se usa mais essas palavras alcoólatras e toxicômanos, mas claramente o ECA, que foi escrito lá em 1999, já prevê esses dois tipos de terapêuticos, né? O ambulatorial médico clínico hospitalar e o outro extra-hospitalar, né, como são as comunidades terapêuticas. E aqui, então, só rapidamente, que temos as diversas formas que são aplicáveis para criança e adolescente, não vou entrar, é apenas uma repetição do que eu já falei. Interessante também que o próprio, isso eu acredito que os legisladores e nós, muitas vezes não estamos conscientes de que o próprio ECA prevê que também para os pais haja auxílio. Então, é muito importante que também tenha ou programa ambulatorial médico de saúde, ou um programa de tratamento comunitário, como as comunidades terapêuticas. O TRF3 também decidiu que não existe regulamentação que impeça o acolhimento de adolescentes, e o TRF5, também agora sobre a resolução 3, também diz não haver constatado qualquer violação da resolução 3/2020 que tenha visto a necessidade da intervenção do judiciário. Então, apenas para dizer isso, a resolução 3, que trata dos adolescentes, de 2020, ela está em vigor, plenamente em vigor. A regulação, então, ambulatorial clínico hospitalar, ela se dá pelo artigo 23A da lei 11.343 e regulado no âmbito do SUS. E as clínicas não voluntárias, aquelas clínicas para atendimento involuntário, que não se caracterizam como comunidades terapêuticas, tem o parecer do CFM 8/2022, faltou o 8 ali, uma nota técnica da Anvisa, tem a instrução normativa do Ministério
da Cidadania e uma portaria do Ministério da Saúde. Já as comunidades terapêuticas, elas são reguladas pelo artigo 26A da Lei 11.343, pela Resolução 29/2011 da Anvisa. Muito importante isso para quem é da vigilância sanitária ou dos órgãos de fiscalização. Aplica-se a Resolução 29/2011, não a 050. Também existe uma portaria do Ministério da Cidadania, a de número 562, que tem todo um roteiro de fiscalização das comunidades terapêuticas, e o Conselho Federal de Medicina, no parecer 9/2015, ele estabelece que as comunidades terapêuticas têm perfil reabilitador e de reinserção social, mas são extra-hospitalares, então, de cunho voluntário. Aqui ainda a resolução 1/2015 do CONAD e 3/2020 do CONAD também. A 1/2015 eu acabei não colocando aqui. Os pontos centrais, aqui, esse aqui eu não vou entrar, porque o tempo já está bastante corrido, mas eu gostaria de, esse aqui para o fluxograma de atendimento. Isso aqui é muito importante que todos entendam. As comunidades terapêuticas, elas foram reguladas pelo Ministério da Saúde como de promoção da saúde de demanda espontânea. O que significa isso? Significa que eles podem acessar diretamente uma comunidade terapêutica, eles podem vir através do grupo de apoio mútua ajuda, eles podem vir através da igreja ou de outras entidades, mas também podem ser encaminhados pela rede de assistência social ou pela rede de saúde. Aí se faz a pergunta aqui, a pessoa possui avaliação clínica ou não? Isso é importante, que se tenha essa avaliação. Não só é importante, é absolutamente necessário, porque o médico vai autorizar ou não. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, porque o tempo ele está correndo, mas eu posso disponibilizar essa apresentação depois, né, e também todos os encaminhamentos, porque a comunidade terapêutica ela não funciona sozinha. Ela tem uma série de interrelações com a rede pública de assistência social, de saúde, e no caso de adolescentes ainda com o Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, né? Então tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. E quando antes se falou, né, aquele que ligou, eu acho que é Rafael o nome, que ligou lá, eu quero ser acolhido, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, né? Esse foi o ciclo, né, que nesse ciclo de contemplação, né, no modelo de Procaster e de Clemen, que o momento próprio para ele dizer eu quero ser acolhido, eu quero buscar ajuda, eu quero superar esse problema, essa doença na minha vida. Então, esse momento, para que ele possa ser utilizado, nós precisamos da demanda espontânea. Aqui, nós temos diversas questões que eu não vou entrar, porque tem outras coisas muito importantes que eu ainda quero falar. Aqui é tudo de adolescentes, que tem uma equipe especial, tem que ter um ambiente especial para adolescentes. Mas o que agora estou chegando no final, tem 2 minutos ainda, o acolhimento, eu quero enfatizar, o acolhimento, ele pode ser em qualquer momento, né? Ele pode ser interrompido a qualquer momento. Isso caracteriza o modelo de acolhimento em comunidade terapêutica, o prazo máximo de acolhimento é de 12 meses. Nós temos também aqui, então, regulamentações complementares e a Lei 10.216 diz que a pessoa portadora de tratamento mental, ela deve ser tratada preferencialmente em serviços comunitários. Comunidade terapêutica tem até o nome comunidade, né? E por ser um trabalho, um acolhimento voluntário,
essa vontade tem que ser respeitada do ponto de vista da opção que a pessoa tem para está tomando para a sua vida, né? Isso só será indicado quando recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, se a gente nota que o Conselho Federal de Medicina classificou as comunidades terapêuticas como extra-hospitalares, esse é a voz técnica, é a voz da ciência, né? Então, isso está aqui nesse conceito. Tem perfil reabilitador, reeducador e voltado para a reinserção sociofamiliar e ocupacional. Não exige a presença de médicos. Eu sei que o CTA tem uma estrutura de profissionais muito além daquilo que se precisa numa comunidade terapêutica, mas comunidade terapêutica, ela não precisa de tutela médica nem de enfermagem, com prontuários para prescrição e assentamento de condutas médicas e de enfermagem. E também pode haver uso de medicamentos, desde que seja um medicamento que possa ser usado, a pessoa pudesse usar na sua casa. Eu peço mais uns 3 minutinhos, por favor. Estou chegando no final. A decisão do TRF3, ela também disse que o acolhimento em comunidade terapêutica, a regulação da Resolução 1/2015, ela é compatível com a Lei 10.216, que é a lei da antimanicomial. E inexiste conflito entre a resolução e a resolução da Anvisa, e também que ela está de acordo com, na época nova de reestruturação, e agora também no novo governo, tem até um departamento específico de apoio para as comunidades terapêuticas. Aqui, eu não vou ler para poupar tempo, mas a decisão do Tribunal Regional da Terceira Região também disse que, por unanimidade, que a religiosidade e a espiritualidade da CT, ela é permitida e pode fazer parte do programa de tratamento, mas precisa ficar claro qual é a espiritualidade que se vai trazer, e o acolhido precisa dar a sua anuência. Então, ele opta por esse modelo que está sendo oferecido ou não, e pode a qualquer momento também pedir seu desligamento, ou então ser encaminhado para um outro tipo de serviço. Aqui tem uma listagem com as leis aplicáveis e outras normas. Encerrando, o acolhimento em comunidade terapêutica tem amparo legal, regulatório e até judicial. E aqui as resoluções 3.1 em 2015, 3 em 2020 estão em vigor e devem ser cumpridas. E agora eu quero falar, quando ouço que às vezes não tem suporte do poder público, eu gostaria de pedir assim, falar o coração de vocês. O investimento em tratamento, em acolhimento, aqui esse é um estudo internacional que fala, são diversos tipos de tratamento, mas a economia é equivalente a 5 vezes o valor do que se gastaria em saúde, assistência social e serviço de justiça criminal. A gente sabe que tem muitos outros custos ainda, mas cada real investido, você economiza outros 5 na sua cidade. Eu quero, encerrando, dizer: acolher dependentes é desafiador, mas vale a pena, pois a vida não tem preço, mas tem valor eterno. Mesmo se não desse esse retorno de 5 vezes, ser mais vantajoso acolher, ainda assim, quanto vale a vida do seu filho, do seu neto, do seu pai, da sua mãe, ou do seu irmão, da sua irmã, enfim, a vida não tem preço. Eu quero parabenizar a vocês pela audiência pública, parabenizar os que estão prestando esse serviço aí
e que possa Deus abençoar vocês e conceder que muitas pessoas possam se recuperar ainda. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, doutor Hoffmann. Eu vou fazer a primeira pergunta. Peço que o senhor responda com 3 minutos. A pergunta é um tema sensível, muito importante, e está em todas as camadas da sociedade, deve ser objeto de discussão não só no município, como no Estado e no país. Eu pergunto, Vossa Excelência, mesmo com tantas leis que o senhor colocou aí, qualquer pasta que a gente procurar aí no Estado e no município, caberá colocar essa dependência, esse tratamento. Cabe na saúde, cabe na segurança, cabe na assistência social. E eu gostaria de perguntar ao senhor como que a política do município, os vereadores, pode estar ajudando para que isso aí entre nesse tema do município. Bem, o senhor resumiu muito bem as comunidades terapêuticas e a dependência química é intersetorial, transversal e interdisciplinar. No Brasil, nós construímos de uma forma que ela esteja... hoje ela está no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, no anterior estava no Ministério da Cidadania e no anterior ainda estava no Ministério da Justiça. A política sobre drogas é o chapéu, existe a interrelação com a saúde, com a assistência social e com a política sobre drogas, além de outras políticas, mas essas são as principais. Então, existem locais onde o acolhimento é financiado pela saúde, noutros é menor caso, mas é financiado pela assistência social, e eu gostaria de também dizer como nós fazemos aqui em Blumenau, Santa Catarina, onde é a sede da Cruz Azul. Nós criamos no Conselho Municipal de Política sobre Drogas, tem um Fundo Municipal de Política sobre Drogas, onde o Poder Público Municipal aporta recursos e com isso, então, são compradas vagas de acolhimento em comunidades terapêuticas. O mesmo município também tem programa de acolhimento financiado pela saúde, também para a comunidade terapêutica, e além disso tem também ainda um programa de reinserção social financiado pela assistência social. Então, até quero convidar vocês aqui visitarem Blumenau, onde tem uma bela integração entre todos os serviços, CAPS, saúde, a Diretoria de Políticas sobre Drogas, a assistência social. Realmente, a comunidade terapêutica é um dos elos da rede. O município tem também vagas de desintoxicação em hospitais. Então, existe um trabalho conjunto e, dependendo da pessoa, ela é designada, encaminhada para um outro serviço. Muito obrigado. A palavra está franca com aquele que deseja formular alguma pergunta. Pode usar a tribuna? Então, tá, boa noite a todos, né? Cumprimento a mesa. João 8,32, aí eu vi que muito falaram de Deus, né? Diz que, e conheceis a verdade vos libertará. Rolf, né, sou fruto do pastor Max, de Blumenau, né, o Rolf conhece muito bem, da Serene, Joel, Bagé, fiz curso lá em 2008, quando tinha dado aquela, né, tinha acontecido uma tragédia, na verdade, né. Então eu fico feliz de ver vocês, eu fico feliz de estar assim, né, de vocês explicar o que é comunidade terapêutica, né. Eu faço um desafio, Rolf. Todos têm celular,
Coloca no Google aí, comunidade terapêutica. O que vai dizer? Vou falar, né? Entende-se comunidade terapêutica como entidade voluntária, aonde que tem o direito de ir e vir. E, Rolf, eu vendo lá o senhor com o Ismael Santos, que é um paizão. A minha filha mora em São José, Santa Catarina. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né, Panambi. Então a gente conhece o trabalho da Cruz Azul e eu só vim por isso. E pela audiência pública que hoje eu sou um cidadão curvelano. Então, quando eu vejo, né, a CTA, graças à CTA eu estou aqui, me contrataram para me trabalhar como terapeuta. E eu fiquei feliz que eu conheci uma pessoa, né, a qual hoje a gente, né, hoje desenvolve alguns trabalhos voluntários, né, na rede. Né, tem a vereadora Vânia, que eu já gosto de você, Vânia, né, da Ponte Nova. Vejo o Gessé, que conhece um rapaz que está com nós lá, nosso professor de Educação Física Futuro. João, que joga um futebol, é curvelano também, está ali o Joãozinho. Né, e, Rolf, você explicou muito como comunidade terapêutica. E eu gostaria até de perguntar para a mesa, quantas comunidades terapêuticas existem aqui em Curvelo? Desculpa, Rolf. Eu só vim de te ver e saber que o senhor, né, tá na causa. O Célio depois também, né, que foi lá teve lá na audiência, lá em Brasília, lá. Ele foi fiscalizado 25 vezes. Hoje falta isso, Rolf, para nós mostrar o que é comunidade terapêutica sério, um trabalho sério, onde que a gente acolhe, não interna, a gente acolhe. E como a gente precisa disso. Vou refazer meus cursos com vocês, agora de uma forma online, porque eu amo a Cruz Azul, sem demagogia. Conheci a terra da sobriedade, Fernando, do Ronaldo. Então, parabéns, CTA. Parabéns, Elizabeth, meu amigo Rafael, o motor lá daquele lugar. E, Rolf, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui, depois o Célio também. E, Curvelo, se vocês querem entrar nisso com as drogas, façam com a verdade. A verdade liberta a gente. O presidente da Câmara falou ali, Cristo, e é a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Democracia se constitui, né, debatendo ideias. E aqui a gente está para debater ideias, a gente quer ser um conjunto. Geralmente, quando fala comunidade terapêutica, é para pedir dinheiro público, pedir isso. Se o dinheiro é público, é para todo mundo, né? Mas de uma forma correta, gente. Não assim. Sabe como o que está acontecendo lá no antimanicômio? Não, comunidade terapêutica é história. Comunidade terapêutica é história, gente. Eu vim desabafar e agradecer. E parabéns, presidente. Parabéns, vereador. Parabéns mesmo. Num modo que a sociedade precisa mais disso. Eu conheço o coronel, eu sou filho e neto de militar. Então, eu sei. Essa rapaziada aí andando para lá e para cá, pedindo dinheiro. O Lucas me pedindo ajuda pela 30ª vez. Já conhecido como Noia. Um rapaz bonito. Só precisa um pouquinho de amor. Amorex. Não Dorflex. Amém? Tudo de bom para vocês. Obrigado pela palavra. Parabéns. Realmente fico feliz por essas referências e acredito que justamente os trabalhos sérios, com toda a regulamentação que nós ajudamos a construir em nível nacional, o Célio pode contar um pouco mais depois, foi com participação de muitos atores, mesmo os que pensavam contrários às comunidades terapêuticas, e foi aprovado. Hoje está regulamentado, está em lei, está reconhecido pela justiça, reconhecido por diversos governos de diversas ideologias diferentes, e temos um amplo apoio no Congresso Nacional também. E, acima de tudo, acredito que comunidade terapêutica, quando ela
trabalhada e vivida dentro desses parâmetros. Ela é vida, né? E Jesus também disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a comunidade terapêutica quer também oferecer essa vida e propiciar meios de ajudar a pessoa a viver a vida em plenitude. A palavra está franca para aquele que deseja formular a pergunta com a palavra Sadaka. Aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Sadaka e eu gostaria de estar perguntando, primeiro, parabenizar pelo trabalho do CTA, a doutora Elizabeth, pela disponibilidade de estar vindo, né, de nos colocar todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que é de extrema necessidade. E a gente vem falando o tempo todo sobre a doença instalada, né? E como ela precisa ser tratada e como ela precisa ser vista como uma doença. Mas eu imagino também que, antes do tratamento, a gente poderia pensar no trabalho de prevenção, né? Porque eu sou de uma época onde nós vivemos muito a conscientização contra as drogas, né? Não sei se vão ter outras pessoas aqui da minha geração, mas nós tínhamos campanhas que eram disponibilizadas, audiovisuais, nas televisões. O assunto era muito mais sabatinado entre os jovens, nas escolas. Sinto falta das comunidades escolares aqui hoje, sinto falta das famílias. Então, eu queria saber, dentro das políticas públicas, o que pode ser feito para que haja um trabalho mais vamos dizer, frequente sobre a conscientização das drogas, porque na nossa época, né, eu digo nossa época, na época de adolescência, de juventude, nós tínhamos medo das drogas. E hoje a gente fica no oba-oba. Eu vejo jovens no oba-oba, tudo está tranquilo, tudo está bem. Então, é necessário que haja uma conscientização de que as drogas é prejudicial à saúde, é prejudicial à sociedade, é prejudicial à família, desestrutura. Então, o que pode ser feito para que esse assunto seja mais sabatinado em todos os ambientes? Bem, que bom que você levantou esse assunto e eu peço desculpas não ter abordado na minha apresentação. A Cruz Azul, ela hoje está trabalhando muito fortemente na prevenção. Nós tivemos que reaprender a fazer prevenção, porque antigamente, no nosso caso, a gente fazia muito palestras, também muita questão de testemunhos, só que hoje nós aprendemos de que prevenção criar vínculos, fortalecer os fatores de proteção, de alertar sobre os fatores de risco, de promover a vida, que é muito mais do que viver apenas uma vida sem drogas. Então, os programas de prevenção que surtem efeitos, eles não são apenas pontuais, eles são contínuos, eles são ao longo de um bom período de tempo. Precisa haver a construção de vínculos, precisa envolver o próprio aluno, ou a criança, o adolescente, os pais, a sociedade, a escola. Então, coloco à disposição a Cruz Azul, nós temos cursos, nós temos livros de prevenção, a Cruz Azul Internacional faz prevenção e nós também, segundo as normas e os princípios da Organização Mundial de Saúde. Então, eu quero dizer também que, quando antes eu falei que tratamento economiza 5 vezes, prevenção economiza 10 vezes. E nós, Cruz Azul e o Confenact,
FENACT, que somos de comunidades terapêuticas, o CTA, nós não conseguimos ficar, não dá para ficar sem agir quando a gente vê o sofrimento das pessoas, das famílias, e o que a droga causa na sociedade. Por isso, nós precisamos chegar antes das drogas. E eu quero dizer assim, caros vereadores, caros representantes do Poder Executivo, vamos fazer um programa amplo de prevenção aí em Curvelo. Né? Nós precisamos evitar a entrada nas drogas primeiro. Nós precisamos chegar antes da droga. Nós precisamos mostrar que a vida pode ser vivida plenamente e ser feliz, e não precisa da droga, né? Que pode ter famílias restauradas. Eu quero, já passei meu tempo, mas eu quero dizer uma coisa, que cada um de vocês pode fazer sem gastar 1 centavo do dinheiro público. Faça refeições em família. Se possível, 3 refeições, e principalmente à noite. E a nós homens, nós temos responsabilidade perante os nossos filhos e nossa família. Nós precisamos estar presentes e não deixar apenas tudo na mão da esposa, da mulher, ou da escola, ou da igreja, ou da sociedade. Eu quero chamar assim, essa responsabilidade sobre nós homens. Nós precisamos estar presentes, e refeição em família melhora rendimento escolar, diminui índice de suicídios e pensamentos suicidas, diminui a violência, diminui diminui a propensão ao uso de drogas, melhora todos os índices. Isso não custa nada, mas é o presente de estar presente. Dê esse presente a seus filhos, a sua família e a você mesmo. Muito obrigado, Sadaka. Com a palavra, aquele que deseja fazer alguma pergunta. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, né, ao tenente, e assim a todos que estão presentes aqui no momento, e fazer uma pergunta até para a mesa mesmo, porque eu já trabalhei em outras comunidades terapêuticas e o CTA também não é diferente. Hoje eu trabalho, ajudo também na casa, mas assim, eu queria saber da mesa se tem alguma forma ou recurso que possa ajudar, porque é fácil, se você pegar um dependente químico, tira ele da rua, mas qual é o projeto que se tem para a reinserção do indivíduo à sociedade? Porque se você tira ele faz o tratamento, ele sai, se ele voltar para o mesmo âmbito, o mesmo ambiente que ele se encontrava, fatalmente ele irá usar drogas de novo. Então, se precisa de um projeto, ou, sei lá, uma ajuda, sabe, para que se possa fazer uma reinserção social digna para aquele dependente químico, né? Porque eu vejo ali a doutora Elizabeth, ela com muito esforço, muita dificuldade, ela luta por isso. Eu passei por 30 comunidades terapêuticas, fui internado 30 vezes e ela não desistiu de mim. Enquanto muitos desistiram de mim, o mundo virou as costas para mim, né? Ela foi a única que falou assim, eu quero você, eu preciso de você. Ela acreditou no meu potencial. Então, assim, eu queria fazer essa pergunta, se o poder público, né, pode ajudar e amparar as comunidades terapêuticas nesse projeto de reinserção social dos pacientes. Passo a palavra para o nosso presidente Daniel Araújo responder a pergunta. Eu penso que essa audiência pública que ela é salutar, a presença de diversas autoridades aqui no assunto em relação a isso. Temos aqui os representantes do Poder Executivo, na pessoa da Ivene Pacheco, e essa audiência é justamente para levantar essas questões. O que pode ser feito, uma pergunta importante, já anotei aqui, sobre projetos ou ajudas para a reinserção dessa pessoa que foi reabilitada no convívio social.
Então, assim, a sugestão está anotada, a gente precisa trabalhar em cima disso, políticas públicas de verdade, já existem no município, mas é importante, se a Ivane quiser a palavra também, Ivane Pacheco, alguém do auditório quiser complementar em relação a isso, do Executivo, mas as políticas públicas que tangem o Legislativo, elas precisam ser construídas. Então, é uma excelente sugestão. A gente precisa trabalhar isso em interlocução com a Subsecretaria de Assistência Social, na pessoa da Ivane Pacheco, o Executivo, para o que a gente pode fazer junto com os empresários, que às vezes têm uma certa resistência de contratação, né, por parte do empresariado, com algumas pessoas que foram reabilitadas, algumas que foram, às vezes a gente fala até do público carcerário, que às vezes tem a liberdade condicional e fica ali sem saber o que fazer, porque não consegue uma reinserção no mercado de trabalho. Mas essa pergunta é muito boa, pertinente, agradeço até, e o espaço do debate é esse, para a gente anotar tudo, fazer um compilado e começar a trabalhar com políticas públicas voltadas para a solução da problemática. Mas obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Presidente, se permite só rapidamente um comentário sobre esse tema. Eu quero dizer que o Célio vai poder nos trazer informações muito boas sobre essa questão da reinserção social. Ele pode trazer experiências e exemplos práticos muito bons. Ele é referência nesse assunto. E eu quero dizer também que existem, através da assistência social, existem formas de fazer isso e também de promover cursos, capacitações, e isso pode ser feito também através de verbas que a comunidade terapêutica possa contratar pessoas que possam fazer esses treinamentos para que a pessoa possa sair no mercado de trabalho também com uma bagagem. E eu quero dizer assim ainda que eu tenho testemunhos de empregadores que acolheram e que empregaram pessoas vindas do acolhimento de um programa terapêutico, que concluíram o seu programa terapêutico em comunidade terapêutica. E eles disseram para mim o seguinte: Rolf, o pessoal que vem do Serene, no caso é o Serene, esse caso específico, eles são melhores empregados do que os que a gente contrata direto, que eles já aprenderam disciplina, eles cumprem horários, e eles têm um objetivo, vencer na vida. Então, quero dar esse testemunho, mas o Célio vai poder dizer muito mais. Daniel, fica só aqui uma dica, que nós temos em Curvelo uma grande geradora de emprego, né, e renda, que é a AMED, e a AMED está aí sempre procurando parcerias nas associações comunitárias, porque existe uma demanda muito grande de mão de obra qualificada para a AMED. Ela nunca consegue preencher todos os quadros que ela tem a necessidade. Então, fica aí uma dica para a Casa do Povo, né? A Casa Legislativa, a Câmara Municipal, enquanto instituição, procurar a AMED e tentar fazer uma parceria da AMED junto com todas as instituições, com todos os centros terapêuticos que nós possuímos, que talvez vai ser uma via de mão dupla, né? Uma necessidade que a AMED tem e uma necessidade que foi apresentada aqui agora. Destaco a presença aqui do nosso vereador, Jânio Rocha Lima, conhecido como Jaleco. Eu peço ao doutor Hoffmann que faz as considerações finais. Nós temos outros oradores, o tempo está estendendo. Eu agradeço ao vereador Elias Trindade, né, por ter nos convidado, por essa oportunidade, por estar trazendo a público a CTA e outros serviços, e por poder oportunizar discutir esse tema ao senhor e a todos os vereadores, ao executivo. Então, eu quero dizer que quando todos perderam a esperança, como nós ouvimos no relato, Deus não perde a esperança em ninguém. E nós, das comunidades terapêuticas, nós estamos aí para ter nova esperança.
então porque há superação e nós não precisamos terminar, não é necessário terminar nas drogas, mas é possível superá-la e ter novamente esperança, alegria, vida em abundância. Muito obrigado, coloco a Cruz Azul à disposição, convido vocês para visitarem a sede da Cruz Azul e o município de Blumenau. Obrigado. Muito obrigado.